Olá, está começando o Maravilha. Mulheres em defesa do SUS. A importância do Sistema Único de Saúde na vida das mulheres. Temos a presença hoje conosco da Justina Onze, ex-secretária da Saúde, ex-vice-prefeita e funcionária pública municipal aposentada de Caxias do Sul. Terezinha Maria Suzin Peroni, presidente da AMOB Madureira e vice-presidente do Conselho Local de Saúde da região Centro. Lourdes Abot Elias, presidente do CONDIM e da União Brasileira de Mulheres. Justina, muito obrigada pela presença. É um prazer. Uma política pública de saúde como o SUS, a importância, o que isso significa, Justina? Primeiro dizer que o SUS é o fruto da luta social, né? Nos anos 70, chamada a Era das Reformas, foi um movimento social, sindical, profissionais da saúde, enfim, pessoas conscientes do que é importante para o povo brasileiro, tiveram um trabalho muito grande que culminou com a Constituição de 88, com a criação do SUS. Então, em primeiro lugar, dizer que é fruto de das lutas sociais do povo brasileiro. Segundo, dizer que o SUS ele é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, não entra numa prefeitura, no Estado ou no governo federal, um governo que ocupa um espaço só num determinado tempo, que vai dizer que vai levar adiante ou não levar adiante o SUS. Claro que cada governo que toma posse tem uma ideologia, né, tem um posicionamento político, né, e é isso que nós temos que prestar atenção. Tem os que defendem o SUS e tem os que não querem o SUS. Mas, felizmente, nós chegamos no patamar de que o SUS é uma política de Estado. Significa que quem ocupa o lugar, né, o espaço no Estado, que são os governos, eles teriam, eu digo teriam porque o mais certo seria tem que cumprir. Mas nem sempre o fazem. Nem sempre o fazem porque eles não têm uma posição de defesa do SUS. Porque o SUS é uma política igualitária. O SUS, eu vou dar um exemplo. A mesma máquina que faz um exame para a pessoa mais empobrecida é a mesma e o mesmo profissional que faz para a pessoa mais rica. Tem coisa melhor que isso? Né? Todos têm acesso aos serviços, todo mundo tem direito, é uma política que é destaque no mundo. Né? Até os Estados Unidos vieram aqui, que se fala tanto que os Estados Unidos né, o máximo em tudo, ele veio para o Brasil, o Obama veio para o Brasil, para ver do que se tratava o SUS, para ver se ele conseguia fazer alguma coisa lá nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem o SUS como exemplo histórico para o mundo. Uma política, repito, igualitária, né, trata todo mundo igual, e também, infelizmente, ela tem sido tratada há muito tempo como uma política pobre para os pobres. E não é assim, não pode ser assim. E eu vou dar exemplos, né? Eu até trouxe aqui, para mim não esquecer, algumas coisas importantes que às vezes as pessoas não têm nem ideia de que isso é feito pelo SUS. Por exemplo, você come em restaurante, quem faz a vigilância sanitária para os restaurantes estarem ok, para não transmitir doença, para não fazer mal para as pessoas, é o Sistema Único de Saúde. Você tem acesso a alimentos, vai no supermercado comprar alimentos, lá está presente o SUS, porque é ele que faz a vigilância dos alimentos para que eles sejam colocados na prateleira para serem vendidos de boa qualidade. Né? Faz hemodiálise, a hemodiálise quem tem que fazer hemodiálise é exclusivamente pelo SUS. Né? Transplante de órgãos exclusivo do SUS. E nós temos um banco de órgãos, um banco de transplantes, que o mundo olha para nós. Né? Bebe água, também é a vigilância do SUS que faz toda a fiscalização para que a gente tenha uma água de qualidade, que chegue na nossa torneira uma água de qualidade. Aí, às vezes a gente não tem ideia de que é a Secretaria Municipal da Saúde, por exemplo, em Caxias do Sul, que faz essa vigilância, né, junto ao SAMAI,
para que a água seja de qualidade. Sim, é o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, testagem rápida do HIV, quase sempre no SUS. Agora, dá positivo, no HIV, AIDS, dá positivo, quem é que dá toda a medicação gratuita? É o SUS. Não tem nenhum plano privado que dê essa cobertura. Às vezes não sabe da grandeza do SUS. O SUS é grande porque ele tem números, eu vou dizer números aqui, depois até se eu tiver oportunidade eu vou dizer para as pessoas terem ciência disso, mas é o que ele resolve, é o que ele dá de bom para todos de uma forma igual. E ele é fruto da nossa luta, da luta social. Infelizmente, agora ele está querendo, eles estão enfraquecendo o SUS. Por quê? Porque nós temos no governo pessoas que ocupam partidos com ideologia muito clara que não têm essa proposta. Mas deveria estar cumprindo, porque é uma política de Estado, não é uma política de governo. Ou seja, a proposta do SUS como um sistema que garante a saúde como um direito das pessoas está em risco. Está em risco, em muito risco. Nós vemos alguns sinais, de privatização nos municípios, nós vemos no Estado, nos estados, não é só no nosso estado, e no nosso país. Então, quando se fala que vai se criar planos privados de saúde a baixo custo, que todo mundo vai poder pagar um pouquinho, gente, a saúde é cara, é muito cara. Não vai se conseguir, muitas pessoas, milhões de pessoas vão ficar de fora. Então, o SUS, ele garante a vida, principalmente para quem mais precisa, mas é para todos, de forma igual. E quando a gente entra numa prefeitura, por exemplo, ou ocupa um lugar no estado ou na federação, tem que ver se essas pessoas que estão, por exemplo, concorrendo, esse ano é ano de eleição, que propostas elas têm, mas não só na fala, tem que ver qual é a proposta que ela colocou na prática. Tu sabes, Justina, que eu fiquei observando, assistindo algumas propagandas eleitorais, alguns candidatos a deputados, vêm com um discurso da saúde, daí eu fiquei me questionando, mas esses votaram a favor da PEC, que se transformou em Emenda Constitucional 95, que congelou, os recursos por 20 anos. E aí eu digo, aí vem, faz um discurso em nome da saúde, sendo que isso é uma falácia. Se os recursos estão congelados e eu votei a favor, como é que eu estou dizendo que eu estou defendendo isso? Exatamente. Fazer uma PEC, que foi chamada PEC da morte. 20 anos de congelamento dos recursos na área social, saúde, educação, assistência social, etc., isso é um posicionamento político claro de quem não quer o SUS, não quer educação para as nossas crianças, para os nossos jovens. E isso a gente tem que ter clareza, todos nós temos que ter muita clareza e muita tranquilidade, porque nós temos o poder de colocar quem nós quisermos nesse espaço do Estado que se chama governo. Quem nós queremos? Nós queremos colocar alguém nesse espaço que fica lá 4 anos. Quem nós queremos colocar? Que políticas essas pessoas devem fazer que eu quero, que a senhora quer, que a Lourdes quer, que a Olga quer? E que todos os telespectadores querem. Quem é favorável ao SUS, quem precisa do SUS e quem defende de que o SUS seja igual para todos, tem que ver quem é que na prática faz isso, porque o discurso é quase todo igual. Tem que ver quem é que fez, quem é que faz, que dá para confiar. E nesse momento é muito importante. Então, o SUS é produto de uma luta de décadas. Chegou, principalmente na década de 70, chegou na Constituição de 88, até ali. Vocês se lembram, muita gente lembra que só quem tinha a carteira assinada tinha acesso, Os outros se chamavam indigentes, por isso que foram criados os postinhos de saúde, Por isso se chama ainda hoje, tem muita gente que chama de postinho.
unidade básica de saúde, né? Chamar um postinho, por quê? Porque o postinho era para gente pobre e era uma medicina pobre nos porões das casas, sabe, num lugar insalubre. É assim que a gente encontrou na prefeitura quando a gente entrou em 1997. Justina, eu queria acrescentar nessa parte, quando você fala aí do movimento social, que eu considero assim, que o SUS é uma conquista da democracia. É só com a democracia que se conseguiu fazer com que esse sistema fosse implantado, que é um sistema, como a Justina falou, que atende, não é apenas o postinho, porque a gente quando pensa em SUS, pensa no postinho, que vai lá, que não tem a consulta, mas ele é um sistema que atende assim, tem o SAMU, tem a farmácia popular com os remédios que hoje já foram cortados, inclusive o resultado da PEC, essa do congelamento dos gastos, não precisa 20 anos, já agora, em 2 anos de implementação, já se vê os resultados. Já não tem remédios nos postos de saúde, foram reduzidos bastante. Eu tive um caso na semana passada, ou retrasada, de um colega meu que teve que entrar na justiça para conseguir internação. Isso se fazia lá 97. em 97, há anos atrás. Então foi uma luta muito grande para conseguir que o SUS fosse universal, que fosse atender a todo mundo indistintamente, e hoje se vê, ele faz desde a questão básica ali até os procedimentos mais complexos. Né? Então, nós precisamos lutar. Essa questão de que mulheres em defesa do SUS é muito interessante, essa abordagem, porque a mulher, em última instância, é a que vai atender. Tem alguém na família que está doente? Quem vai atender é a mulher. A mulher tem muito esse papel da cuidadora também, né? Exatamente. Então, é ela que vai cuidar do filho, do pai, da mãe. Claro que muitas vezes da sogra, do sogro, se tem, né? Exatamente. Então, por isso, as mulheres têm que defender o SUS. Nós precisamos estar na rua, continuar, voltar aquilo que a gente fazia lá há 10, 15 anos atrás e voltar a defender o SUS, porque é uma conquista da democracia. Foi só com a democracia que se conseguiu. Basta ver agora, com o golpe que aconteceu em 2016, que essas questões estão retrocedendo. As ameaças que terminam pairando sobre as pessoas. Exatamente, né? Então está retrocedendo. E o SUS é um deles. O SUS é um deles. Desculpa, Olga. Se diz, agora no Fórum Social Mundial de março, que teve na Bahia, o SUS, a luta pelo SUS foi, inclusive, considerado uma luta feminista. Né, da mulher, por quê? Porque é que ela mais precisa, desde a concepção, desde o planejamento familiar, né, depois a parte dela mesmo, da saúde materna, da saúde da criança que nasceu. Então, realmente... E ela adoece mais porque ela tem a dupla, a tripla jornada, e a mulher adoece mais. Então, quem mais precisa do SUS? Hoje, nas pesquisas mostram, 150 milhões de pessoas precisam exclusivamente do SUS, dependem exclusivamente do SUS. Dona Terezinha, a senhora que é de movimento social, milita muito tempo na MOB Madureira e agora está integrando o Conselho Local de Saúde. Como é que é essa perspectiva, né, da defesa de um sistema único de saúde, que é um direito das pessoas, é um direito de humanidade? Como é que a senhora vê essa questão? Não, eu vejo com preocupação, né? Porque, inclusive, eu, como aposentada, ganhando pouco, como a maioria das pessoas, não temos condições de pagar um plano de saúde. Então, eu, desde que estou aposentada, então, com mais um pouco de tempo, né, estou dentro da MOB e desde o momento que assumi, sempre participando das reuniões do Conselho Local e sempre lutando pelos nossos direitos. Nós não podemos perder aquilo que temos e temos que lutar para termos mais, porque cada vez nós necessitamos mais de cuidados, de apoio e com a idade nós vamos nos preocupando muito, porque como o salário da maioria das pessoas, ele é pouco,
E a saúde custa muito cara. E outra, é um direito que nós temos. Nós sempre trabalhamos. Então, nós pagamos impostos. Nós contribuímos diariamente com impostos. Então, nós temos que ter um retorno. Porque cada vez parece que a gente paga mais e tem menos retorno. E isso nos preocupa muito. Porque a partir do momento que nós chegamos numa certa idade, a preocupação qual é que é? Com a saúde, para ter uma qualidade de vida, para podermos, quer dizer, ter a prevenção também dentro da saúde, para não termos que depois baixar um hospital e ficar lá, né? Então, por isso, nós precisamos, o SUS ele tem que ser pleno, ele tem que nos dar condições de termos uma vida boa, né? E eu te falo francamente, eu como ser humano, o que mais me preocupa é a saúde. A segurança preocupa sim. Mas a segurança te fecha dentro de casa, bom, hoje estou... Agora a saúde não. Tu pode estar deitada e de repente tu tens um problema de saúde que tu vai ter que procurar o teu recurso. E então, por enquanto, graças a Deus, principalmente nós que lutamos como entidade social, a MOB Madureira, tu sabe que sempre lutou para nós termos a nossa UBS do bairro. Foi uma luta, porque até achavam que o Madureira não precisava, mas a UBS Madureira atende muita gente. Inclusive, sabe que nós temos um bairro ali de baixo poder aquisitivo que precisa muito, muito. Mas nós também, que trabalhamos sempre, eu sou usuária do SUS, eu não tenho plano de saúde e não tenho condições de ter, não tenho vergonha de dizer. Porque o que acontece? Um plano de saúde, além de ser muito caro, ele tem certos benefícios que ele não dá ao seu usuário. Ele tem restrições ou ele tem cobranças? Cobranças. É o caso do tratamento radiológico. Nossa, de Caxias é um atendimento maravilhoso. Quer dizer, então, quem tem plano de saúde, se não pode ser, não é atendido em Caxias, tem que ir para outra cidade, e pelo SUS é atendido em Caxias. Por que foi? Porque é uma luta que a população sempre lutou. Então, nós temos que continuar lutando pelo SUS. É uma bandeira, inclusive, eu muitas vezes saio de casa no escuro para ir numa reunião, porque nós temos e incentivo as pessoas a participarem, a lutarem por um direito que nós temos. E não podemos perder. Nós temos é que ampliar, né? Então, isso aí é uma preocupação que eu tenho e... O ser humano não é algo a ser descartável, né? É. Inclusive no momento mais suscetível que ele está, que pode ser o momento de uma doença. Claro. E o político tem que pensar que amanhã ele também vai morrer. Ele entra lá, tira o direito dos outros e ele não pensa que ele também... E tem horas que ele também vai precisar do SUS, né? Mesmo um presidente da República não está livre de um dia precisar do SUS. Então, eu acho que ou deputados, senadores, eles têm que serem eleitos e trabalharem para o povo, para darem condições do povo ter uma vida melhor, uma vida saudável. Isso aí é uma luta, assim, que eu faço diariamente. Às vezes eu acho que as pessoas não se dão conta. Eu me lembro de uma ocasião em que uma aluna minha do ensino superior, numa discussão que a gente estava fazendo, ela fez um relato, ela trabalhava numa instituição, num hospital, e ela dizia, meu Deus, às vezes eu tinha que convencer alguém da classe média, que chegava um acidentado, por exemplo, né? O pai com um filho que se acidentou, um acidente de automóvel, por exemplo. E ela fez o relato dizendo, eles não se dão conta que chega um momento do processo que o plano de saúde não dá mais absolutamente nada, então tu tinha que convencer que era mais interessante tu baixar pelo SUS, que o SUS ia garantir todo tipo de atendimento necessário numa situação assim. O SUS, ele atende desde o mais simples dos procedimentos até o mais complexo. E quanto mais complexo, mais caro. E quanto mais caro, menos as pessoas têm acesso, inclusive pelos planos de saúde, porque o plano, às vezes a pessoa tem um plano que cobre muito pouco. Aí chega na coisa mais cara, a hemodiálise, o câncer, né, a quimioterapia, a radioterapia, transplante, vai tudo pelo Sistema Único de Saúde. Aí eu pergunto, desmonta o Sistema Único de Saúde, aonde irão essas pessoas? Quem vai fazer esses procedimentos? A iniciativa privada a altos custos, que já são, né? Só o dinheiro público, gente, para poder fazer essa cobertura justa.
E eu queria dar os parabéns para a dona Terezinha e para a Lourdes também, que participam desses movimentos sociais. A dona Terezinha participa do Conselho Local de Saúde, porque eu quero dizer também que o SUS ele é administrado por quem entra na prefeitura, claro, existe a Secretaria de Saúde e tal, mas se cumprir a lei, se quem entrar na prefeitura cumprir a lei, vai ter que escutar o controle social. Quem é que é o controle social no SUS? É o Conselho Municipal da Saúde e é o Conselho Local de Saúde. Foram implantados os conselhos locais de saúde para que a população da área de abrangência daquela unidade básica de saúde possa dizer para a gerência, para quem faz a gestão daquela unidade, para os profissionais juntos discutirem o que querem com aquela unidade básica de saúde. É o controle social. Então, isso também está em lei e tem que ser cumprido. Quanto se faz, eu escuto, eu fico entristecida quando eu vejo tentativas de enfraquecer, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Como é que pode? A população está organizada dentro do Conselho Municipal de Saúde, que é paritário entre o governo, o movimento social, os profissionais da saúde, e é ali que tem que tomar as decisões. Vou dar um exemplo. Alguém é candidato à Prefeitura de Caxias do Sul, tem a proposta de saúde, ele tem que ter a proposta de saúde, mas quando ele entrar lá na prefeitura, ele vai ter que perguntar para a população, porque isso é lei, tem que perguntar para a população se ela aprova aquelas propostas que ele tem. Muitas são implantadas, outras têm que ser modificadas, outras têm que ser criadas, e isso é o respeito. Vê como é grande o SUS, não é só em termos de que é importante, é muito importante, no atendimento, recursos, né, tipos de exames, enfim, cobertura de doença, mas é a democracia. Ele também é uma política que bota em prática a questão democrática. É muito importante para nós, para toda uma sociedade. Essa questão da participação, então, Lourdes, como é que vocês na UBM têm ativado esses canais de participação? Como é que vocês ouvem a questão das mulheres com relação a isso? E, inclusive, para a gente poder chamar o nosso telespectador para se dar conta disso que a Justina está trazendo, dessa importância de se mobilizar e de cobrar que existe legislação e que essas políticas públicas sejam implementadas e que a gente não pense na possibilidade de perder uma política pública tão importante como essa, porque saúde não pode ser uma mercadoria, né? Com certeza, Olga. E isso está num dos princípios do SUS, né? A participação popular, o controle social, e isso a gente participa das conferências, existem as conferências municipais, estadual e nacional, e nós participamos dessas conferências. Do conselho, quando tem, então a gente participa, todas as atividades que tem na questão da saúde, a UBM, o CONDIM tem participado durante esses últimos anos. E é importante, eu queria salientar uma coisa, falar sobre a questão dos recursos do SUS, que sempre dizem que o SUS é deficitário, e ele não é deficitário. Uma prova disso, eu digo que é a chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Tira-se do SUS 30% para essa DRU. Então, se você vai tirar um dinheiro, não vai tirar de onde não tem. E que não deveria ser tirado. Não deveria ser tirado, exatamente. E quando eles fazem esses levantamentos sobre as verbas do SUS, eles só calculam digamos, a contribuição dos trabalhadores e das empresas. E eles deixam de lado que tem outras contribuições, que é o PIS, COFINS e outras contribuições. Daí elas não entram no cômputo deles lá. Por isso que eles dizem que o SUS é deficitário, mas não é. Todas as pesquisas mostram que ele é superavitário, mas o problema são os desvios. E também prioridade. Um governo tem que ter a prioridade. A prioridade é a vida das pessoas daquele município. Coloca recursos. Às vezes não dá para fazer um asfalto a mais, alguma coisa que também é importante, mas vamos preservar a vida, né? E é isso, né? Cada um tem o seu posicionamento, mas tem que ter clareza. Onde que eu vou... Tem dinheiro para tudo? Não tem.
Mas qual é a prioridade? Então, aquilo que tem eu vou priorizar aonde? E o orçamento da União? Mais da metade do orçamento da União hoje, dos impostos que a gente arrecada, o imposto nosso, de todo mundo, vai para pagar juro e, serviços da dívida. Que são, hoje no Brasil tem 5 bancos que levam 50% do orçamento nosso. Então, eu digo, tem dinheiro? Tem. Só resta saber para onde que vai esse dinheiro. Qual que é a prioridade? Que o que acontece às vezes com o cidadão comum? Eles estão lá em cima, fazem o que querem. Mas eu acho que não. Se nós começarmos dentro do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, nos unirmos e lutarmos, é que nem eu digo, né? O conselho local é o primeiro ponto que nós temos que estar aí para lutar, porque é onde nós temos a base ali. Então, que a gente nota os principais problemas e se conversa, e se discute e se pede, se encaminha, se fazem os encaminhamentos, né? Depois vai para o Conselho Municipal, que daí é uma outra área, mas assim, porque nós temos que começar a controlar aqui da base, que é o nosso dia a dia, para depois e ali continuar a luta para os segmentos mais altos, que é o caso que começa. Eu estou na base, nós já temos pessoas aqui com conhecimento enorme, a Justina tem um conhecimento enorme de SUS, então é muito importante que as pessoas participem, tomem conhecimento dessas informações que ela tem mais informações do que qualquer cidadão comum, né? Só que o cidadão comum, ele começa a sentir no seu dia a dia, né? E ele tendo o recurso, ele tendo atendimento no primeiro momento, de repente evita de ter um problema bem mais sério, bem mais grave. Então temos que prevenir, né? Porque temos que cuidar da saúde, não da doença, né? Que eu acho que a saúde é mais importante. Então temos que ter saúde, cuidar para nós termos a nossa saúde em dia desde o início. Então, só queria que a senhora, nós estamos finalizando o programa, que a senhora dissesse para o nosso telespectador como é que as pessoas podem participar desses conselhos locais, podem sugerir coisas, como é que se dá essa participação? Nós nos reunimos toda a primeira quarta-feira do mês, inclusive nós fazemos um rodízio. Este mês foi no Madureira, na UBS Madureira, então o espaço, como a nossa UBS é muito pequena, as reuniões são feitas no Centro Comunitário do Madureira, que fica ao lado. Daí, então, ela tem sequência. Nós temos a região, o São Vicente, só que agora, como São Vicente o espaço que eles estão usando é muito restrito, mas estão com a UBS nova, quase pronta, já está só falta ser inaugurada quase, né? Então, lá nós não temos feito reunião por causa da falta de local. De espaço. Daí é feito na UBS do Sagrada Família, no outro mês na UBS Centro e depois na UBS São Leopoldo. Então se faz um rodízio. Então as pessoas dentro da UBS podem falar com as funcionárias, com a gerente e se informar aonde são feitas a reunião, onde será feita a reunião naquele mês. Eu, como presidente da MOB, como a gente tem os projetos Conviver, ginástica no nosso centro comunitário, todo mês eu faço convite lá e ao povo em geral, né? Que as pessoas tomem conhecimento dessas reuniões, participem, porque nós não podemos perder o SUS. Nós não podemos deixar o SUS se enfraquecer. Nós temos que lutar para ele melhorar, se expandir, né? E isso só com a união do povo, o povo estando junto, unido. Ele não precisa fazer baderna, ele não precisa brigar assim, com armas, mas com ações, com reuniões, com participações, mostrar que o povo está precisando dessa união para nós termos os nossos direitos preservados, né? E o SUS é um direito que ninguém pode tirar do ser humano, do cidadão brasileiro. Eu acho que mais ou menos é isso. Obrigada. Muito obrigada. Justina, para finalizar, estamos assim já encerrando o programa. O SUS é uma conquista, ninguém deve tirar da gente, tá? É isso. Lutar pelo SUS é lutar por direito à vida e pela democracia. Em frente na luta? Sempre. Sempre. Lourdes?
chamando as mulheres para lutarem, como sempre lutaram pelo SUS, pela defesa da vida, das pessoas, que as mulheres são as cuidadoras, dos pais, dos filhos, e nós precisamos do SUS, precisamos lutar para que o SUS continue com democracia, que é só na democracia que a gente consegue conquistar algo. O Programa Maravilha agradece muito a presença de vocês, muito obrigada. Você, telespectador, você que está em casa, lembre-se, o SUS precisa de você. Participe dos conselhos locais de saúde. A sua participação é fundamental em defesa do SUS, em defesa da saúde. Isso é uma necessidade. Saúde não pode ser uma mercadoria. Saúde é direito das pessoas. Participe.